paz do Senhor, queridos juvenis, estamos aqui nesta manhã para mais uma EBD. Como vocês já sabem, nós estamos estudando nesse trimestre a queda e redenção. A nossa lição de hoje, nós estamos na lição de número 8, que tem por título A Graça de Deus. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer a nossa oração. Eu peço que você pegue a sua revista, a sua Bíblia, você já compartilha esse vídeo, se você ainda não o fez, para estarmos propagando o reino de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, te damos graças, Senhor, nesta manhã, por mais essa oportunidade de estudarmos acerca da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa nos conduzir, Senhor, durante este estudo. Cada aluno, cada visitante que vai estar aqui presente, pedimos que com a Tua ação venha estar, Senhor, tocando em seus corações, que possa fazer a diferença nas nossas vidas. Pedimos e te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Vamos estar estudando sobre a graça de Deus. O que vem a ser a graça de Deus? Penso que você já sabe, mas a graça de Deus é o favor imerecido da parte do Senhor para conosco. É um presente, é uma dádiva de Deus para todo homem. A leitura bíblica em classe vai estar no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 1, versículo 7. Pega a sua lição, já deixa aberta a sua revista. O texto áureo diz o seguinte, está em Tito, no capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Os objetivos da nossa aula nessa manhã traz o seguinte: diferenciar a graça de Deus da sua misericórdia e justiça, expor o alcance da graça de Deus e estimular cada um de vocês a exultar a Deus pelo privilégio de serem alcançados pela graça. Vamos fazer a leitura de Romanos, no capítulo 6, versículo de 1 ao 7. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Deus é amor, Deus é misericordioso, mas também Deus é justo, Deus é juízo. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele consta, no decorrer da nossa lição, nós vamos encontrar sobre esse versículo, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é um presente de Deus para todo aquele que nele crê. Amém? A introdução na nossa aula sobre a graça de Deus. A graça de Deus, ela é o favor imerecido da parte de Deus, que permite ao homem existir.
E, por outro lado, ela abre-nos o caminho para nos relacionarmos com Ele. A graça em si é um presente que justifica o injustificável, que salva o odioso, que perdoa o imperdoável e dá vida ao moribundo. Jesus é a graça de Deus. Glória a Deus pelo Filho de Deus, que foi enviado aqui neste mundo, para que você, pudéssemos crer nesse Jesus e podermos alcançar a vida eterna. Nessa introdução ainda, a graça de Deus é a base da nossa salvação, conforme nós lemos em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. A graça somente através do sacrifício do Redentor, ela pode justificar através do sacrifício do nosso Redentor. É possível justificar o homem sem antes matá-lo. A graça de Deus nos salva da morte. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas através da redenção em Jesus Cristo, nós encontramos vida, e vida com abundância. Em Cristo, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. O nosso tópico 1 traz o título novamente, a graça de Deus, e traz a definição do que vem a ser a graça de Deus. A graça de Deus, a definição, é o favor imerecido, ou seja, é a concessão de bondade a alguém que não tinha direito. Quem que não teria direito? Nós, pecadores. Nós não tínhamos direito à vida eterna. Mas Deus deu seu Filho Jesus. Ele nos concedeu a vida eterna através de Jesus Cristo. Em João, no capítulo 3, versículo 16, nós encontramos o texto áureo da Bíblia, que traz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lendo a nossa lição de hoje, no tópico 1, nós vamos encontrar também que o comentarista colocou que o apóstolo Paulo disse em Atos, no capítulo 17, versículo 28, que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, merecíamos a morte, porque com o pecado ficamos afastados do Senhor. Mas Deus não destruiu a raça humana. Por quê? Por causa da sua graça. Atos 17, versículo 28. Vou deixar logo o copo de água ao meu lado. Se der sede, eu já tomo. Atos 17, versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Graça e misericórdia, o ponto 2 do tópico 1. Há uma maravilhosa distinção entre a graça e a misericórdia, embora elas andem de mãos dadas. A misericórdia se manifesta quando Deus não nos trata como não merecemos. Voltando, a misericórdia se manifesta de Deus quando Deus não nos trata como merecemos. Nós merecemos o quê? A morte. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas também o apóstolo Paulo afirma que por misericórdia
não fomos mortos por Deus quando perseguia os cristãos. O apóstolo Paulo, ele não foi morto quando ele perseguia os cristãos. Por quê? Pela graça de Deus. Porém, a graça é quando Deus nos trata como não merecemos. Deus age e é, portanto, um ato comissivo de Deus. Paulo, por causa da graça, foi chamado por Deus para ser apóstolo. Em Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 e 23, nós encontramos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Graça e misericórdia. Nós estamos vivos aqui hoje pela misericórdia do Senhor. Poderíamos estar mortos, mas Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, Ele tem nos dado vida. Tem nos dado saúde. É motivo de sermos gratos ao Senhor por estarmos aqui nessa manhã. É motivo de estarmos agradecidos ao Senhor por hoje você estar aí no seu lar ouvindo a palavra dele. É motivo de glorificarmos a Deus. É motivo de adorarmos ao Senhor. É motivo de exaltarmos o nome dele, porque só ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós sabemos que cada manhã é uma oportunidade que Deus nos dá para adorarmos a Ele, para agradecermos esta oportunidade que Ele tem nos dado. Muitos, quando acordam, não se lembram de agradecer ao Senhor. Às vezes não se lembram de orar, mas hoje você coloque isso na sua mente, coloque isso no seu coração. O motivo de você estar de pé, o motivo de você acordar com vida, já é motivo de você agradecer ao Senhor através da sua oração. Você pode, ao momento que você acordar, você elevar os seus pensamentos ao Senhor e ser grato a Ele por essa oportunidade que o Senhor tem te dado. E você, a partir daí, você pode pedir ao Senhor: Senhor, revista-me com a tua armadura neste dia. E o que vem a ser essa armadura que o Senhor nos dá e nos coloca à disposição de nós, que você possa estar revestido durante o seu dia. Senhor, coloca o teu capacete da salvação na minha mente. Senhor, que eu possa pegar a espada do teu Espírito, que é a palavra de Deus, que eu me calço os teus pés na preparação do Evangelho, que você possa pegar o escudo da fé, para que você possa lidar com as artimanhas, os ardis que vier contra a sua vida. Você pode pensar, até eu, juvenil, na minha idade, Satanás, a artimanha de Satanás, ele não pega leve, ele pega pesado com todas as pessoas. Não é porque você é jovem, não é porque você é juvenil, ou até mesmo as crianças que já aceitaram a Jesus, que já têm o conhecimento do que é o certo e o errado. Satanás já lida com as suas armadilhas, os seus ardis na mente de cada pessoa, porque a maior batalha aonde é travada é na nossa mente. E na nossa mente, onde se arma os maus pensamentos, as más intenções. A palavra fala que do coração do homem é que saem os maus pensamentos, saem os homicídios, saem os adultérios, sai tudo o que não convém, é maquinado na mente do ser humano. Por isso, nós precisamos nos revestir dessa armadura através da palavra do Senhor, para que nós possamos resistir no dia mau. Irmãos juvenis, que você esteja atento
atento, não baixe a guarda, não deixe de você diariamente estar lendo a palavra do Senhor, não deixe diariamente estar meditando na palavra do Senhor, porque só dessa forma a sua mente será guardada através da palavra do Senhor, porque a palavra ela lava, a palavra ela purifica, a palavra de Deus ela transforma os nossos corações, e através do momento que você ler essa palavra, os seus pensamentos poderão ser mudados, os seus pensamentos poderão ser transformados mediante a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Se por um acaso vier na sua mente um mau pensamento, você rejeita, você repreenda em nome de Jesus. Amém? A graça e a justiça. Está no ponto 3 da nossa lição, do tópico 1. A graça é o antídoto criado pela justiça de Deus para aplacar a própria justiça do Criador. Pelas leis humanas, ninguém pode cumprir uma pena em lugar de outra pessoa. Pela justiça divina, entretanto, Deus admitiu a substituição. Ou seja, Deus permitiu que seu Filho único, seu Filho unigênito, Jesus Cristo, morresse por mim e por você. Ele levou sobre si as nossas maldições, os nossos pecados. Ele se transformou, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E assim, Jesus cumpriu as regras da justiça de Deus, oferecendo graça para sermos salvos. Glória a Deus pelo seu Filho único. Na verdade, Deus nos salvou para Ele e por Ele. Ou seja, o Deus da justiça é também o Deus da graça. Tudo é dele, e por Ele e para Ele. Glória, pois, a Ele. Isso está escrito em Romanos, no capítulo 11, versículo 36, que diz o seguinte: porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Eu gosto muito desse versículo. Isaías, no capítulo 6, no versículo 3, nós encontramos também: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que nós possamos nessa manhã glorificarmos a esse Jesus que é santo, santo, santo. Amém? Nós glorificamos ao Senhor nessa manhã. O tópico 2, vamos para o tópico 2, onde vai mostrar para nós qual é o alcance dessa graça. Aí o comentarista coloca a diferença da graça comum e a graça especial. A graça especial eu poderia também falar a graça salvadora. A graça comum é aquela graça que beneficia toda a humanidade. Jesus disse que deveríamos amar os inimigos, porque Deus igualmente faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Está provado em Mateus, no capítulo 5, versículo 45. Eu fui anotando o que o comentarista foi colocando, os textos da Bíblia na nossa lição. Eu anotei para poder citar para vocês e que vocês possam se você ainda não leu a sua lição, se você ainda não leu esses textos bíblicos, é importante durante o seu
estudo, você conferir esse texto bíblico na palavra do Senhor. Porque através dessa leitura, o Espírito Santo estará ministrando ao seu coração. Mateus capítulo 5, versículo 45, ele afirma, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. A graça comum, continuando, isso é graça comum. Ela vai estar beneficiando a toda a humanidade, não só aquele que aceitou a Jesus. Isso é graça comum. Paulo também, afirmou também, que Deus, sem nenhum merecimento, enche o coração dos homens de alegria. Percebe-se com isso que o Senhor dá sentido às pessoas para viverem. Tudo que temos de bom são dádivas recebidas da parte do Senhor, por causa da sua graça. Por outro lado, todos os nossos males são fruto das nossas más escolhas, ou seja, das nossas escolhas equivocadas. No Salmo 150, versículo 6, vai mostrar: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Assim, por sua graça, ele faz os homens sentirem alegria, pois ele é o doador de amor, de paz, e oferece também a percepção ao homem do certo e do errado. E mesmo assim, às vezes o homem, ele opta por fazer o errado. E a partir daí vem a consequência para o homem. Às vezes a pessoa pensa, deu tudo errado na minha vida, mas ele não observa que foi fruto de uma má escolha. Veio uma consequência ruim para a sua vida. Ele não pensa que aquela decisão que ele está tomando uma decisão errada. Ele está tomando uma decisão que não condiz com a palavra do Senhor. Aí ele quer colher frutos bons. Não, ele vai colher frutos amargos, ele vai colher frutos ruins. Aquilo que você planta, se você semeia algo negativo, uma palavra negativa, você vai colher uma palavra boa, uma palavra de bênção. Você não vai colher uma palavra de bênção, você vai colher uma palavra negativa também. Então, nós precisamos estar atentos. O que procede da nossa boca? Que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquelas palavras que edificam. Vamos vigiar na nossa própria boca, porque através da nossa própria boca, nós podemos matar uma pessoa com a palavra, com uma crítica negativa. Às vezes você pode falar assim, eu estou falando é uma crítica construtiva. Vigia nessa crítica, se realmente ela está construindo algo de bom na vida da pessoa. Porque às vezes você derruba uma pessoa, às vezes você mata uma pessoa com a sua boca, com a sua palavra. Você destrói uma pessoa com a sua boca, com a sua palavra. Então esteja atento, que saia da sua boca uma palavra que edifica, uma palavra de vida e não palavra de morte. Às vezes você com um colega de sala, às vezes a gente observa quando eles ensinam aos pais, né, para proferir palavras de bênção para os filhos. Por quê? Às vezes você pode fazer uma afirmação contra a identidade de uma criança. Você quer corrigir um determinado comportamento e você fala aquela palavra que vai na alma da criança, vai ferir a identidade da criança. Muitos pais precisam, às vezes, ser alertados quanto a isso. Porque se você corrige um comportamento, é diferente do que você fazer uma afirmação
sobre uma identidade de uma pessoa. Então, da mesma forma, ao seu colega, à sua colega, se você quiser falar algo para ela, que você possa estar ajudando a melhorar, ajudando a, não para diminuir, para entristecer. Porque Jesus, ele, se nós pegarmos pela palavra do Senhor, Jesus não lançou ninguém fora. Jesus, ele veio para aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade. Então, às vezes, nós precisamos nos policiar, colocar essa palavra, nos policiar a forma como nós vamos nos reportar a alguém, a forma como nós vamos falar com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com a nossa irmã, às vezes com o nosso tio, com o nosso vizinho. Saber tratar uns aos outros. Por quê? Se eu falo uma palavra de bênção, eu vou ter um retorno de palavra novamente para mim, para o retorno para mim, palavra de bênção. Agora, se eu falo uma palavra grosseira, a pessoa pode ser mais grosseira ainda com você. Então, vamos nos policiar, vamos vigiar como nós estamos tratando uns aos outros. Amém? Que Deus possa falar ao seu coração nessa manhã e através dessa graça comum, Deus, ele permite que toda a humanidade, ela tenha essa oportunidade de ter sentido na vida para viver. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. O fato de nós estarmos vivos é para nós louvarmos e glorificarmos ao Senhor dessa manhã. Amém? Portanto, a graça comum mantém, portanto, além do fôlego da vida, a qualidade de existência do homem. Porque Deus é o autor e consumador da vida. Deus é que através dessa graça, ele permite que o homem viva, que o homem não morra, que o homem durma. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu me faz repousar em segurança. Em paz eu vou me deitar e em paz eu vou me levantar. Isso é graça de Deus, isso é a bondade do Senhor para conosco. O tópico 2, ponto 2, e nós estamos no tópico 2, alcance da graça. E o ponto 2 é graça especial, ou seja, a graça salvadora. É o favor imerecido de Deus que emana do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por ela, Deus salva e justifica o pecador, tornando ele filho de Deus. Eu até anotei, isso está lá em João no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a graça de Deus, esse favor imerecido, mesmo sem nós merecermos. Através de Jesus Cristo, nós encontramos a salvação em Cristo Jesus. Todos são criaturas de Deus, mas somente nos tornamos filhos de Deus, aquele que crê em Jesus Cristo. Amém? A graça, quando absorvida, ela também nos faz morrer e ressuscitar com o Redentor. Então passamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Assim, libertos da escravidão do pecado, pela graça especial concedida por Deus, não teremos mais sobre nós o poder do pecado. Ou seja, o pecado não nos dominará. Voltando em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Romanos 6:14. Ele foi citado pelo comentarista na nossa lição dessa manhã. E ele diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Amém? Então, irmãos, juvenis, através do momento, a partir do momento que você aceitou a esse Jesus como seu único e suficiente Salvador, o pecado não mais te dominará. Porque nós sabemos pela palavra de Deus que todos nós, toda a humanidade peca. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas através desse Redentor, Jesus Cristo, o pecado não nos domina. Somos pecadores. Diariamente, nós pecamos por palavras, por pensamentos, por ações, mas através do sangue de Jesus, que nos purifica nessa manhã. A palavra de Deus nos afirma que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E Jesus Cristo, o seu sangue que foi vertido ali naquela cruz, aquele sangue nos purifica de todo o pecado. Amém? Nós glorificamos a Deus nessa manhã, mais uma vez, por ter enviado Jesus Cristo, para que nos desse a salvação, para que mesmo sem nós merecermos, através da sua graça, através desse presente, através de Jesus Cristo, dessa dádiva, nós podemos alcançar a salvação, podemos alcançar a vida eterna. Glória a Deus por isso. Continuando, o Senhor nos ama de tal forma, igual, profunda e extraordinariamente por causa de Jesus Cristo. Não é porque nós merecíamos a morte, mas o mais fraco dos discípulos é tão agradável a Deus como aquele que é o mais espiritual. Ou seja, a graça de Deus, ela não faz acepção de pessoas. Não existe graus. Eu sou melhor. Eu oro mais, eu leio mais a Bíblia. Então, o meu grau de espiritualidade é maior. Então, eu mereço mais. Não. Nós não merecemos nada. É pelo favor imerecido. É por graça. É por graça. O mais pecador pode ser assim que você pode falar assim: esse não tem jeito. Mas através da graça salvadora, o Senhor alcança aquela vida. O Senhor pega do lixo e coloca entre os príncipes. O Senhor pega do monturo, a palavra afirma isso. Do monturo, se coloca como príncipe, né? Pode colocar ele, o mais vil pecador, e pode transformar num pastor evangélico. Entendeu? Então, quem somos nós para julgar alguém? Então, para aquela pessoa que hoje reconhece a Jesus como seu único e suficiente Salvador, a graça de Deus alcança essa vida. Ela pode, com o seu coração contrito e quebrantado, arrependido, voltando para os caminhos do Senhor, o Senhor o perdoa. E a sua graça envolve aquela vida. A sua graça alcança aquela vida. E o Senhor promete a vida eterna. Glória a Deus. Partindo para o tópico 3 da nossa lição, nós vamos encontrar os grandes dilemas. Nessa parte, os grandes dilemas, nós temos no ponto 1, a grande aparente contradição. Acompanha aí na sua lição. A Bíblia diz que Deus odeia o fato de um culpado ser declarado inocente. Como então pode Deus perdoar o pecador? Como? A graça salva
o arrependido da justiça, o comentarista fez essa pergunta. A situação jurídica do homem sem sacrifício de Jesus seria terrível, ou seja, não teria jeito para ele. A morte fulminaria o pecador instantaneamente. Assim como Deus é justo, ele não poderia simplesmente perdoar o ímpio. Ele precisava satisfazer antes a sua justiça. Está escrito que Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Quem, além de Deus, do Deus encarnado, poderia suportar a sua ira? Deus esmagou a si próprio por causa do pecado. O ponto 2 do tópico 3 vai trazer um questionamento. Como o sofrimento e a morte de um homem na cruz pode ser capaz de salvar toda a humanidade do inferno? Como? É uma pergunta. Através da redenção que Jesus realizou ali naquela cruz. Não foi um ato de força, mas um ato de justiça. Não foi a quantidade do sofrimento, mas a qualidade daquele que sofria que trouxe a redenção. Ele era o único inocente entre todos os homens, de todos os tempos. A justiça de Deus exigia o sacrifício de um homem perfeito e puro para apaziguar a ira santa de Deus. Esse era o preço da redenção. O que fazer então, já que todos os homens nascem com o germe, ou seja, com o pecado original? Somente uma intervenção sobrenatural de Deus poderia resolver este problema. Nós temos em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, porque há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, o homem. Amém? Isso está provado em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Confere lá. Nós também encontramos em Efésios, nesse questionamento, voltando lá em Efésios, que nós vimos, porque pela graça sois salvos. Vamos frisar novamente. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, vamos estar crendo pela fé em Jesus Cristo. Não vamos esquecer que é pela fé em Jesus Cristo que nós alcançamos essa graça de Deus, essa salvação. No tópico 4, nós vamos encontrar sobre a graça, vivendo o tempo da graça. Toda a nossa lição é sobre a graça de Deus. E o ponto 1, a graça. Onde ela é encontrada, essa graça? Vou estar lendo com vocês em Efésios, no capítulo além do 8 que nós já lemos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. O 9 vai trazer, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é pelo aquilo que você faz de bom, não é pelas suas obras que você vai ser salvo. É necessário que você dê fruto, que você pratique as boas obras também. Mas o que vai te salvar é a sua fé em Jesus Cristo. A graça só pode ser encontrada num cristianismo genuíno, em nenhum outro lugar. A ideia de ser beneficiado por Deus sem fazer absolutamente nada. No cristianismo, porém, a salvação é dada gratuitamente, ou seja, de graça.
Isto é, não pelas obras, para que ninguém se glorie. O evangelho da graça justifica quem errou e condena o homem sem fé, mesmo que ele tenha feito boas obras. Ou seja, ninguém é salvo pelas obras que faz, mas por sua fé em Jesus Cristo. A graça existe desde quando? Está no ponto 2. Sem a graça, Adão e Eva teriam sido mortos instantaneamente no Éden, após a queda. Sob esse prisma, pode-se dizer que a existência de um milagre, um ato redentor em Jesus Cristo. Dessa forma, tudo que existe é resultado da graça. A graça, portanto, é anterior à queda e também à criação do homem. Essa graça, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20, eu vou ler com vocês. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, e em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos pelo amor de vós. Glória a Deus por Jesus Cristo. Vocês observaram que durante a nossa lição, nós estamos tratando acerca da graça de Deus. E tratando sobre a graça de Deus, nós vamos estar nos lembrando da redenção de Jesus Cristo. Nós vamos estar olhando para a cruz de Cristo. E agora, como viveremos? Paulo, em sua pergunta, ele mesmo ofereceu a resposta em Romanos, no capítulo 6, versículo 1, versículo 2. Devemos sempre escolher o bem, usar o dom da graça a favor do plano de Deus e não o contrário, a favor do reino, a favor da vida, a favor das pessoas, a favor da família, a favor da igreja. Esse é o projeto que Deus, este é o projeto daquele que criou todas as coisas e as sustenta. A graça de Deus precisa estar presente na sua vida. A graça de Deus precisa estar presente no meio da sua família. Sem essa graça de Deus, a vida ela fica sem motivo para por que você está aqui neste mundo vivendo? Por que você está tendo vida para estar aqui neste mundo? Qual é o seu propósito? Por que você nasceu nessa família? Por que você está participando dessa igreja local? Há um motivo. Qual é a sua motivação? Através da graça de Deus, Deus tem permitido que você esteja com vida hoje. E através dessa graça salvadora de Jesus Cristo, que alcançou a sua vida, mesmo você sem merecer. Mesmo você sendo pecador, essa graça te alcançou, para que hoje eu e você alcançássemos a vida eterna. Se hoje Deus nos chamar, você tenha a certeza e a esperança que você estará com Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. No alto do Gólgota, Jesus deu o brado: está consumado, está pago. O seu pecado foi pago ali naquela cruz. Em grego,
está consumado, é tetelestai. Então, ali naquela cruz, o sangue remidor de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Concluindo a nossa lição, nós encontramos na graça do Senhor Jesus Cristo. Eu vou finalizar a nossa aula com 1 Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13 também, que fala o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Então, nós, nessa manhã, nós agradecemos por essa graça de Deus. O apóstolo Paulo, em várias de suas epístolas, ele finaliza a sua carta com a graça de Deus, desejando que a graça de Deus esteja acompanhando a todas aquelas pessoas que leem a sua carta, que crê nessa redenção de Jesus Cristo, a todos aqueles que amam a vinda do Senhor, todos aqueles que acreditam que Jesus Cristo irá voltar para levar a sua igreja. Então, nessa manhã, que essa graça em Jesus Cristo possa estar nos acompanhando em nome de Jesus. Finalizamos mais uma EBD. E antes de nós orarmos, eu vou pedir que cada um que está aqui conosco, que está nos assistindo, abra o seu coração neste momento para estar também adorando ao Senhor através da sua oferta que você já reservou, que você já separou durante essa semana, que você abra o seu coração para abençoar a obra de Deus, para abençoar que se propague o reino de Deus aqui da terra. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas através desse recurso financeiro, nós podemos ajudar que a obra dele, que o reino dele avance aqui nessa terra. Eu vou te dar a oportunidade de você estar fazendo a sua oferta. Aí na sua tela tem a forma que você possa estar doando, fazendo essa oferta ao Senhor. Amém? Nós agradecemos a você que esteve aqui conosco, você visitante, seja muito bem-vindo, que a cada domingo você possa estar participando aqui conosco, que o Senhor possa estar te abençoando. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, queremos te agradecer a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de estudar acerca da Tua palavra. Somos gratos a Ti, Senhor, por ter enviado Jesus Cristo, através dessa graça, Senhor, que mesmo sem nós merecermos, o Senhor enviou Teu Filho, Jesus Cristo, para que hoje nós estivéssemos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Que essa graça, Senhor, alcance, Senhor, a cada um de nós, a cada um de nossos familiares que porventura ainda não conhece a esse Jesus, que através desse vídeo, Senhor, possa ser levado, Senhor, a Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha estar abençoando a cada juvenil, a cada um de sua família, Senhor, a cada um familiar, Senhor, a cada visitante que esteve aqui conosco, que o Senhor possa estar liberando a sua bênção. Agradecemos a Ti por esse dia, dai-nos um final de dia abençoado, que possamos abrir os nossos corações para o culto desta noite, que o Senhor possa estar, Senhor, nos ajudando, nos livrando de todo o mal. Agradecemos, Senhor, por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Um abraço e até o próximo domingo. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.